Oi, gente! Hoje eu quero contar pra vocês como finalmente a gente superou essa tal dessa crise dos 3 meses. Eu ouvi o conselho da minha pediatra e comecei a frequentar o ciclo de amamentação. Esse ciclo de amamentação é oferecido pelo hospital onde o Luca nasceu. Eu tive muita sorte de ter tido o Luca nesse hospital, eu acho, porque eles têm uma política muito a favor da amamentação. Eles querem te dar todo o suporte possível para que você amamente, desde o nascimento até aí essa fase dos 3, 4 meses, eles estão completamente disponíveis para te ajudar na amamentação. Esse ciclo de amamentação acontece uma vez por semana, todas as quartas-feiras à tarde. Se você for lá, vai estar lá um círculo de mães amamentando seus bebezinhos, e nesse ciclo de mães existem 3 ou 4 consultoras de amamentação que elas ficam observando as mamadas e tentam ajudar a solucionar os problemas. Elas pesam os bebês antes e após as mamadas, só pra gente ter uma ideia. Elas mesmas dizem que esse número da pesagem não diz exatamente o quanto de leite o bebê tá mamando, porque isso depende de tantos fatores. O horário da mamada. O Luca, por exemplo, eu descobri que o Luca mama muito de manhã. Pelo fato dele dormir a noite toda, eu acumulo leite e a maior quantidade de leite que ele toma é na primeira mamada da manhã. E a mamada das 3h30, 4 da tarde, por exemplo, que é o horário do ciclo de amamentação, é uma mamada que ele quase não mama muito, porque no final do dia a nossa produção de leite vai diminuindo. Então, além de toda a informação que eu recebi nesse ciclo, foi muito legal para mim acompanhar de perto, ver de perto outras mães com outros problemas, às vezes problemas muito maiores do que o problema que eu estava passando. Foi muito importante para mim ter frequentado esse ciclo de amamentação, porque eu acho que além de eu superar várias dificuldades lá, com todo o apoio, o suporte, as informações que eu recebi das consultoras, foi super legal para mim sentir que eu não estava sozinha, olhar para o lado e ver que é difícil para todas as mães e que eu não era a única que estava passando por uma dificuldade. E mais do que isso, poder ver de perto mães com problemas até muito maiores do que o meu e que estavam ali tentando com força, com paciência, com carinho, com dedicação. E isso faz a gente se sentir tão bem. A gente pensa, poxa, o problema é tão pequenininho, deixa eu continuar aqui que vai dar certo. Então foi uma motivação e tanto assim ir para o ciclo de amamentação. Eu aconselho muito quem tiver com alguma dificuldade que procure um ciclo de amamentação. E nesse ciclo, as consultoras de amamentação me explicaram exatamente a mesma coisa que a pediatra me explicou, que essa crise nada mais é do que uma etapa de crescimento. E que, infelizmente, esse conceito de crise dos 3 meses traz uma conotação muito negativa para esse momento. Elas me disseram que é fundamental que a mãe tenha conhecimento dessa fase, para que ela entenda que aquele comportamento do bebê é normal e esperado. E que quando isso acontece, a mãe se preocupa muito menos com a produção de leite e confia muito mais no seu corpo. Elas sempre me diziam que o meu corpo é fábrica de leite e não estoque de leite. Elas viviam repetindo para mim: confie no seu corpo, o seu corpo sabe exatamente a quantidade de leite que o seu bebê precisa. E só depois disso tudo esclarecido que eu finalmente consegui acalmar meu coração, confiar e acreditar no meu corpo. E eu comecei a seguir todas as dicas que elas me deram para eu conseguir superar essa fase. A primeira dica que ela me deu, que é a máxima da amamentação, é ter muita paciência e muito carinho. A segunda máxima da amamentação é a livre demanda, oferecer sempre o peito quando o bebê pedir, porque ela diz que é muito comum nessa fase que eles queiram mamar com bastante frequência. No caso do Luca, as mamadas com frequência ajudaram muito, porque ele estava com refluxo fisiológico, então mamar aos pouquinhos, várias vezes, fez com que esse refluxo desse uma boa melhorada. Ela me pediu para tentar várias posições, também para tentar melhorar o refluxo. Ele tinha que mamar sempre em pé, mais em pé. E ela me aconselhou a dar de mamar sempre em lugares mais calmos, no escurinho, com pouco acontecimento, com pouco estímulo para que ele não se distraísse nas mamadas. Ela me pediu para eu ficar bem atenta, para que eu não me preocupasse, que a maioria das vezes o choro após a mamada poderia ser dele já estar saciado. E se eu percebesse que ele já estava saciado, para eu não continuar forçando ele a mamar. Ela diz que é absolutamente necessário que a gente não force o bebê a mamar, porque senão você pode criar uma relação negativa do bebê com a amamentação, com o peito, e isso não é nada bom.
Elas me disseram que a melhor maneira da gente saber se o bebê tá mamando o suficiente ou não é a gente checar a fralda, a gente ficar de olho na fralda. Principalmente se tem bastante xixi, é porque ele tá mamando bem. Então bastante xixi e cocô é sinal de que o bebê tá mamando bem. Outra maneira que você pode fazer é o que elas fazem no ciclo de amamentação, pesar o bebê antes e após a mamada, mas a gente tem que sempre lembrar que isso depende muito do horário da mamada, nem sempre esse número vai ser uma amostragem perfeita do quanto ele está mamando num geral. E aos pouquinhos eu fui entendendo que não existe receita, não existe fórmula. Essa história que a gente ouve muito de que os bebês precisam mamar de 3 em 3 horas, 15 minutos em cada peito, essa história não funcionou com o Luca. Eu acho que cada bebê é um bebê, cada bebê tem a sua necessidade própria. E quando eu comecei a entender que isso tudo que ele estava passando era normal e que essa fase estava sendo tão difícil para ele quanto para mim, eu que já vim na livre demanda, resolvi abrir a porteira do peito e dar o peito toda vez que ele pedisse, toda vez que ele chorasse. E foi assim que ele começou a mamar de hora em hora. E foi só quando ele começou a mamar de hora em hora que as coisas começaram a melhorar. Devagarzinho o refluxo passou, ele sozinho perdeu o interesse e largou a chupeta. Ele começou a dormir períodos mais longos durante a noite, começou a dormir 8 horas direto sem acordar para mamar. E quanto mais ele dormia à noite, mais ele mamava durante o dia. Parecia que ele estava querendo estocar o leite durante o dia para ficar aquele período longo à noite sem mamar. E foi nessa fase, quando o Luca começou a dormir períodos mais longos à noite com frequência, isso começou a acontecer toda noite, eu achei melhor começar a tirar leite antes de dormir. Ele ia dormir às 7 e eu por volta das 10 tirava leite, para que eu pudesse dormir melhor à noite, porque muitas vezes o meu peito ficava muito cheio à noite, eu acabava acordando lá pelas 4, 5 da manhã e não conseguia voltar a dormir. E também para manter um bom volume de leite, para estimular, não ficar tantas horas sem estimular o peito e não diminuir a minha produção de leite. Eu acho que o que mais me ajudou a superar essa fase, sem dúvida alguma, foi ter tido o apoio da minha pediatra, porque eu tenho certeza que nesse momento, se eu tivesse uma pediatra que me dissesse, quer saber, acho que é melhor a gente começar a introduzir a fórmula, do jeito que eu estava frágil naquele momento, é bem possível que talvez eu tivesse seguido o conselho dela. E ela, na verdade, me aconselhou a ir para o ciclo de amamentação, procurar ajuda e superar esse momento. Então, acho que ela foi fundamental nesse momento. Também a ajuda do meu marido, da minha mãe estava aqui comigo o tempo todo. Quando ele terminava de mamar e tinha o choro forte, era para ela que eu entregava ele, nos momentos em que eu estava mal. E eu acho que realmente o que mais nos ajudou foi respeitar a vontade do Luca da hora que ele queria mamar. Ele queria mamar de hora em hora, essa era a resposta. Quando ele começou a mamar de hora em hora, tudo foi melhorando. Ele começou a dormir melhor, o refluxo passou, o choro passou, a briga com o peito passou, as mamadas começaram a ser mais tranquilas, até voltarem ao normal, serem aquelas mamadas gostosas, prazerosas, tanto para mim quanto para ele. E mais uma vez, a natureza me mostrou o quanto ela é perfeita, porque eu acho que foi com a livre demanda que tudo se resolveu. Mais uma vez, eu vejo que a livre demanda é a solução da maioria dos problemas na amamentação. E olhando para trás, eu vejo o quanto a informação é importante, né? Porque eu acho que se eu tivesse tido mais conhecimento dessa crise antes dela chegar, eu teria sofrido bem menos. Por isso que eu me sinto na obrigação de passar essa informação adiante. Talvez com essa minha história, outras mães consigam lidar melhor com esse momento. E eu quero dizer aqui que se você está passando por esse momento agora, força, tudo vai dar certo. E se por um acaso a amamentação não conseguir seguir adiante, não se entristeça, não se culpe. Ninguém é menos mãe por não conseguir amamentar. Eu já disse aqui, quero falar isso de novo, eu sou super a favor da amamentação, eu vou lutar para que mães continuem amamentando, mas se não deu certo, se você não conseguiu, não se culpe, não se machuque por isso. A minha mãe também não conseguiu passar por essa fase, ela me amamentou só por 3 meses e nem por isso ela foi menos mãe. Ela é a melhor mãe do mundo para mim, isso não mudou em nada a nossa relação de amor. Então não se culpe, não se entristeça demais, bola pra frente. E a verdade é que depois disso tudo, a vontade que fica em mim é de tentar num próximo bebê sofrer menos nesse momento. Vamos ver se no próximo bebê eu consigo passar por essa fase com mais leveza e mais tranquilidade, sem tanto sofrimento. É isso, gente. Muito obrigada, avaliem o vídeo aí e até o próximo vídeo. Beijos!